Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de novo aqui com mais um Godcast, o podcast da Rio de Vida Church. Hoje eu tenho a honra de ter de volta meu amigo, pastor Moisés, hoje acompanhado da sua esposa, nossa tudo querida bem, Léo? pastora Luzimar. Tudo bem? Olá, Léo. Tudo bem, Prazer estar de volta aqui com o nosso Godcast. Isso. Hoje a gente vai falar sobre missionário. Vocês que têm um trabalho de missionário muito legal, né? Inclusive estão aqui fazendo um trabalho com a nossa Rio de Vida. Amém. E a gente queria conhecer como é o mundo do missionário. A gente tem muita dúvida, curiosidade sobre como é que esse mundo trabalha. Amém. E aí a gente queria saber o que significa essas missões para ser um missionário, como é esse foco, como é que isso tudo começa. Quer saber primeiro como As missões, não é? e ser um Olha, missionário. vamos começar dizendo o seguinte. Algumas pessoas dizem, mas missões não está na Bíblia, missionário não tem na Bíblia. E, na verdade, você não vai achar esses dois nomes, missões ou missionários, na Bíblia. Mas os apóstolos não poderiam ser Exatamente, boa pergunta. Você é muito esperto, Léo. Porque a palavra missionário vem, na verdade, o que o missionário faz vem da palavra apóstolo. Porque apóstolo é uma palavra grega que significa pó en stelo, Isso. que é enviado da parte de. Os missionários, não é bem? São enviados da parte de Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, missionário é aquele que é enviado da parte de Jesus e é enviado pela sua igreja para ir e fazer discípulos de todas as nações. E a gente vê isso no livro de Atos, quando o Espírito Santo do Senhor separava para ele pessoas que iam fazer obras missionárias, Exatamente. né? Legal. Então, é chamado por Deus e, no nosso tempo, é enviado por uma igreja. Amém. E como foi que Deus tocou vocês para dizer, não, que horas aconteceu isso? Agora a gente vai ser missionário. E é aí que começa, não é? Porque tem que ter o chamado de Deus, Léo. Eu fui chamado quando eu tinha 18 anos de idade. Eu era novo convertido, me converti com 16. Já para ser missionário? Não, me converti, é claro, Não, para ser digo, missionário, não, mas, digo chamado. mas quando eu tinha 18 anos, eu estava na minha igreja, a minha igreja era muito missionária, então a gente tinha uma conferência missionária, e um missionário canadense veio pregar naquela conferência, e ele pregou em Mateus capítulo 9, 36 e 37, que diz, Jesus diz, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ou peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Quando ele leu o texto, o Espírito Santo trabalhou na minha mente imediatamente no meu coração. Eu nem ouvi o que ele pregou, mas eu falei, Deus, não é possível. Manda mais missionário, levanta aqui da nossa igreja mais missionário. Eu fiquei orando o tempo todo que ele estava pregando. Nem sei o que ele pregou, mas eu sei o que ele leu. E eu sei que o Espírito Santo falou no meu coração a tal ponto que, de repente, eu falei para Jesus, Senhor, eu posso ser um dos seus trabalhadores? Quando eu falei isso, o Espírito Santo mexeu tanto no meu coração, aí eu lembrei que alguém na Bíblia tinha falado assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu perguntei para o meu amigo do lado, e Daniel, onde que é que alguém falou? Porque eu era novo curtido, eu não sabia. Sim. Ele falou assim, Isaías 6. Aí eu fui lá e olho, Isaías 6, Deus falou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu falei para Deus, eis-me aqui. Aí eu falei com o meu pastor, ele falou assim, agora você vai para o nosso seminário, vai estudar para ser um missionário. Isso o senhor estava aonde? Na minha igreja, lá no Brasil. Lá no Brasil. Na minha igreja Em São Paulo. Em São E Paulo. vocês não se conheciam já? Não. Então, e eu aceitei a Jesus, eu sou de Goiás, Certo. eu aceitei a Jesus quando eu tinha 14 anos de idade, e com os 15 anos eu já comecei a trabalhar no departamento infantil. E trabalhando missionário com antes de mim. crianças, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu queria aprender mais para servir ao Senhor melhor. Todo dia eu peço isso. E aí, Amém. quando eu estava terminando o ensino médio, o nosso pastor na igreja, ele era professor num seminário em São Paulo. Eu senti que Deus estava abrindo as portas para eu ir para... Em vez de fazer uma faculdade normal, eu queria fazer faculdade evangélica. Então, eu me mudei para São Paulo. Para me achar lá. E aí, eu conheci meu esposo lá. Mas, assim, foi a forma que Deus quis me preparar para servi-lo melhor. Aí no nosso último ano nos casamos. Sim. E aí fomos chamados para pastorear uma igreja, mas eu fui com coração de missionário. Então E qual tornamos é? aquela igreja uma igreja missionária. E qual é o trabalho missionário de vocês? É boa pergunta. Você quer falar o seu primeiro, meu amor? O nosso trabalho Juntos e o seu. Então, o meu especificamente eu apoio meu marido em oração porque ele viaja muito para dar treinamentos para igrejas, para líderes.
E como Deus me abençoou com outro ministério local, então meu trabalho principal com o ministério dele é oração. A cada Graças a 2 Deus. anos nós visitamos as igrejas, porque nós somos mantidos por igrejas que apoiam o nosso trabalho missionário. Mas o meu trabalho que eu tenho como um campo missionário dado pelo Senhor é numa escola pública de Mesquite. Aqui em Dallas. Então, eu sou professora de 2ª série, professora bilíngue. Em espanhol e inglês, não é? Em espanhol e inglês, eu prego o evangelho, oro com meus alunos, tenho oportunidade de falar com as famílias também, mando folhetos para casa, Evangelho de João. Então, para mim é um campo missionário. E fora isso, de vez em quando no verão, eu viajo com meu marido. Amém. Então, Léo, nós fundamos 2 igrejas no Brasil, uma igreja brasileira e uma igreja brasileira dentro de uma igreja chinesa, taiwanesa. Aí, depois de muito tempo ensinando no seminário e pastoreando essas igrejas, eu vim para cá para estudar no Theological Seminary, para fazer teologia, mestrado em teologia. Quando terminamos, a missão, a mesma que fundou as nossas igrejas lá, que trabalhava com eles, falou assim, você não precisa voltar para o Brasil para ser o 5º pastor na sua igreja. Você pode, com o que Deus te deu, trabalhar treinando líderes, que a maior necessidade no campo missionário é treinamento de líderes. Verdade. Então, entramos como missionário com essa missão e estamos até hoje. Isso foi em 2007 nós começamos, a gente tinha que levantar sustento, e tinha que... foi difícil essa parte. Até hoje a gente está levantando sustento. Qual a né? luta? A maior luta? Tem muitas lutas. Essa não é a maior luta, essa é uma delas, né? É a curiosidade que eu tenho sobre Então vamos explicar para o Léo qual é a maior luta também. Olha, quando você vai para um lugar que não é a sua terra, uma luta grande é saudade da família, Às vezes da aprender cultura. a língua, não é? Como nós todos estamos aqui, tínhamos Como que aprender a nós língua. viemos para a América com os filhos que eram pré-adolescentes, foi uma época difícil, eles sentiram muita falta do país deles, da família. Mas Deus, a gente vê que Ele traz pessoas que provê aquela carência também. Outra luta, como você já sabe, dos missionários, nós temos que levantar o nosso próprio sustento, com indivíduos, com igrejas. Nós temos 5 igrejas que nos sustentam e, às vezes, sustentam bem, outras não sustentam tão bem, mas todas são fiéis em nos sustentar. E também temos alguns indivíduos. Então, isso é para pagar todas as despesas de viagens, as nossas necessidades pessoais, da família e tudo mais. Então, essa é a maior luta, porque é por toda a vida você tem que ficar em contato com as igrejas, contato com os mantenedores, mandar cartas, relatórios e tudo mais. Tem que ter relatório. Tem que ter, mensal, às vezes, bimestral, trimestral, anual. Então, é um trabalhão e, às vezes, você não recebe aquilo que você precisa. Você pensa que não, mas Deus é fiel. E a Bíblia diz, fiel que nos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Então, Deus, como é aquilo que você falou do Hudson Taylor? Quando terminamos o seminário, nós tivemos como modelo para nós Hudson Taylor, que foi missionário na China. Eu vou falar em inglês e você traduz. Ele disse que God's work done in God's way never lacks God's supply. O trabalho de Deus, feito do jeito de Deus, nunca vai ter falta do sustento ou do cumprimento que Deus vai fazer. E é o que a gente experimenta na nossa vida. A gente pode ter uma meta X, se Deus não traz aquele valor todo, no final a gente vai saber que não precisou daquele valor todo. Mas o mais importante da vida de um missionário, Léo, é que nós, e todos nós devemos fazer isso, viver pela fé. Mas o missionário é experimentado nessa área, a gente tem que viver definitivamente pela fé. Pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Ele nos chama para experimentar a fé nesse processo. Na última vez que o senhor falou, acho que foi que o senhor batizou um senhor na água. Então, o meu trabalho, você não perguntou no meu trabalho missionário, né? Aliás, perguntou, eu falei só dela, eu esqueci de falar do meu. A minha parte que eu faço, que Deus me chamou, é para fazer o podcast que eu perguntei. Você perguntou, eu que não respondi, não é, Léo? Mas Deus me chamou para fazer treinamento de liderança, porque eu estudei no Brasil, fiz mestrado fiz teologia no Brasil, depois vim para cá, fiz mestrado em teologia, e a grande necessidade no mundo missionário é treinamento de líder. Então, Deus me chamou para isso. Então, eu comecei a fazer, em 2007, treinamento de liderança global, indo para o Brasil, Portugal, Moçambique. Não vou mais para Moçambique, mas ainda vou para o Brasil 2, 3 vezes por ano, quando o recurso permite. Para Portugal, 1 vez a cada 2 anos, nós vamos lá para visitar as igrejas que nós sustentamos, nós treinamos para ensinar os missionários, pastores, líderes das igrejas. Então, no Brasil, eu vou para São Paulo, vou também para o Pará e Amapá,
onde temos um treinamento de missionários lá no meio da selva amazônica lá mesmo. Um treinamento que a gente faz para missionários que trabalham com plantação de igreja dos dois lados do Rio Amazonas. É lindo o trabalho deles. São jovens, têm uns 20 anos. Mas a gente vai lá todo ano eu vou para lá, geralmente em janeiro ou março, para treinar esses missionários. Qual é a maior alegria de ser missionário? Esse feedback aí. De ver Deus trazendo os eleitos dele à salvação. Amém. E como o apóstolo João diz que não tem maior alegria do que essa, de ver que meus filhos andam na verdade. E nós, assim, que já estamos na obra há muitos anos, eu vejo hoje gente que aceitou, jovens que aceitaram Jesus com a gente, que hoje são pastores. E Paulo falou para Timóteo, se alguém deseja o episcopado, que é o ministério, excelente obra almeja. Então, nós trabalhamos numa obra excelente, servimos um Deus todo-poderoso. Grandioso. Ele é o nosso patrão, ele é o nosso chefe. Um Servimos melhor ele possível, né? com os recursos dele, com os dons que ele nos deu. Então, é maravilhoso tudo isso. A gente vê agora o resultado nas vidas, pessoas sendo salvas, batizadas, crescendo espiritualmente, dando frutos. Imagina a gente chegando lá no céu, Léo. Vai ser mas que vai ser maravilhoso. Vai ser uma festa. Quando ele olhar e disser, estou orgulhoso de você. Né? E Glória nós a estamos Deus. orgulhosos de servir um Deus como o nosso, Léo. Nem vamos lembrar de tudo isso, né, Léo? Com verdade. alegria de ver Maravilhoso. nosso Senhor. Tem mais alguma missão já programada? Ou você tá Sim, eu estou indo. Obrigado por perguntar. E, aliás, peço oração aqui para todos que estão nos ouvindo. Dia 23, hoje é dia 11, dia 23 eu estou indo para o Brasil para 2 semanas. Vou para São Paulo para visitar as 2 igrejas que nós fundamos lá, a brasileira e a chinesa. E vou para o Nordeste para trabalhar com orfanatos. Nós temos um missionário lá fundando o 3º orfanato nosso em Fortaleza. Vou estar lá com ele por 1 semana e eu quero preparar o caminho para levar pessoas da nossa igreja para fazermos um trabalho juntos lá. Beleza. Queria agradecer demais. Antes, só termina. Reforça o nosso curso de teologia, continua, Opa, né? daqui a pouco, temos 4 minutos para ir. Nós estamos fazendo, aliás, parte do nosso ministério, estamos aqui na Rio de Vida, fazendo treinamento de liderança. Porque a nossa igreja precisa disso. Pessoas vêm de todo lado e nós não temos um treinamento central. Então, Deus nos chamou para isso, para trabalhar junto com o pastor Cássio, pastora Simone. Estamos treinando os líderes da nossa igreja que vão assumir postos e cargos importantes aqui na nossa igreja. Então, estamos fazendo um curso de teologia. Hoje vamos estudar sobre os anjos e o homem. Eu não vejo a hora de ir para o outro lado e começarmos, Léo. Vamos lá, então? Beleza, pastores, obrigado Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. E que Deus abençoe esse ministério de vocês. O Godcast tem sido uma bênção para todos nós, essas viu? meninas aí que estão aqui ajudando. Obrigada, Maravilhoso. Mayara. A Dalva ajudou. E o cafezinho E a Dalva delicioso também. que a Dalva fez. Obrigado, Dalva. Tá gostoso, tá gostoso. Tá mesmo. Pessoal, estamos terminando mais um podcast, o podcast da Rio de Vida. Acompanhe nossas novidades pelas nossas redes sociais. A gente volta em breve com mais um podcast. Valeu? Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal.